Olá, estamos de volta para mais um vídeo sobre o direito dos motoristas e hoje vamos continuar a falar sobre o recibo de vencimento de um motorista. Falámos no vídeo passado sobre o vencimento base, falámos sobre as diuturnidades, o que são e como se calculam, falámos sobre o complemento salarial, diferenciando o motorista nacional, o ibérico e o internacional, e falámos sobre a polémica cláusula 61, de uma forma resumida, mas deixámos no ar aqui algumas indicações, desde logo sobre a forma de cálculo desta cláusula e para que é que serve esta cláusula. Dedicaremos outros vídeos com pormenor a explicar a mesma cláusula 61 e até trazendo decisões dos tribunais. Se você não assistiu ao vídeo passado, convido-o a assistir para que no final destes dois vídeos possa compreender o que diz o seu recibo de vencimento e se está ou não a receber corretamente. No vídeo de hoje vamos falar sobre as restantes componentes de um recibo de um motorista. Nomeadamente, vamos falar sobre o subsídio noturno, vamos falar sobre o prémio TIR, vamos falar sobre a alimentação, as pernoitas, as ajudas de custo, o subsídio de cargas e descargas, o subsídio de operações, o subsídio de risco e vamos tentar explicar de uma forma genérica o trabalho suplementar, as horas extra calculadas ao sábado, ao domingo, ao feriado, o descanso compensatório. Vamos tentar trazer aqui aquilo que pode ser um recibo de vencimento. Por isso, convido-os a assistir a este vídeo para, no final, poder olhar para o seu recibo e dizer: bom, eu recebo bem ou eu recebo mal e o que é que tenho que fazer para reclamar. Vamos lá? E começamos então pelo subsídio noturno. O subsídio noturno que é obrigatório de acordo com o contrato coletivo de trabalho. Diz o contrato coletivo de trabalho para todos os motoristas do nacional, do ibérico e do internacional têm direito a receber um subsídio noturno. Bom, antes de mais, vamos explicar o que é o horário noturno. O horário noturno diz também o contrato coletivo de trabalho que é o horário entre as 20 horas, entre as 8 horas da noite e as 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, todas as pessoas que trabalham entre as 20 e as 7, as 20 horas de um dia e as 7 horas de um dia, do dia seguinte, estão a laborar em trabalho noturno. Como existiam diversas polémicas sobre o pagamento destas horas de trabalho noturno, então, no contrato coletivo de trabalho que hoje se encontra em vigor, ou seja, aquele que foi publicado em 2023, passou a ser obrigatório o pagamento do subsídio noturno a todos os motoristas. E diz a lei que os motoristas do nacional, do ibérico e do internacional, e aqui distinguem-se, e a lei faz aqui duas distinções, o subsídio noturno para os motoristas do nacional e depois o subsídio noturno para os do ibérico e internacional. São duas cláusulas diferentes, mas ambas dizem que qualquer um deles tem direito a receber 10% do vencimento base a título de subsídio noturno. Ou seja, se o vencimento base hoje está em 903,80, significa que todos os motoristas têm direito a receber 90,38€ de subsídio noturno todos os meses, independentemente de fazerem mais ou menos horas de trabalho noturno. E este subsídio noturno é pago 13 vezes por ano, ou seja, é pago também durante o período que está de férias e no subsídio de férias. Só não é pago no subsídio de Natal. Ou seja, tem direito a receber 90,38€ a título de subsídio noturno, 13 vezes por ano, independentemente de fazer ou não horas noturnas. Porém, e como eu disse, há uma distinção entre o ibérico e o internacional e o nacional, porque no ibérico e no internacional não existe outra forma de pagar subsídio noturno. São sempre 10% sobre o salário base. E sempre que o salário base aumenta também o valor do subsídio noturno. Para o nacional,
apesar da lei determinar, em primeiro lugar, que seja pago desta forma, 10% do salário base vezes 13 meses por ano, ou seja, nas férias e no subsídio de férias, a lei permite que, por acordo entre o trabalhador e a empresa, em vez de se pagar 10% sobre o salário base, então, se ambos chegarem a acordo, e atenção, a lei diz por acordo, não é uma imposição da empresa, porque se não chegarem a acordo, aplica-se os 10%. Mas, por acordo entre as partes, podem ambos acordar que, ao invés de se pagar 10% do salário base 13 vezes por ano, então se pague 25% sobre cada hora noturna. Ou seja, deixará, nesse caso, e isto só para os motoristas do Nacional, deixarão, nesse caso, de ter direito a 13 vezes 90,38 € durante 13 meses, passarão a receber, só quando fizerem horas noturnas, 25% sobre o valor da hora. Para quem faz muitas horas noturnas, para quem trabalha maioritariamente no horário noturno, então, se calhar, sairá beneficiado se receber 25% sobre aquelas horas. Para quem faz menos horas noturnas, ou uns meses mais, outros meses menos, sairá prejudicado. Por isso é que a lei, para não haver dúvidas e para que não se esteja a fazer o cálculo do número de horas que faz e aquela confusão todos os meses para ver se está certo ou não, a lei determina, regra geral, quer os motoristas do Nacional, quer os do Ibérico, quer os do Internacional, têm direito a receber todos os meses 90,38 € este ano, ou seja, 10% do salário base, durante 13 vezes por ano, obrigatoriamente. E se você não recebe, saiba que tem direito a receber, mesmo que não faça horas noturnas, e só não receberá se existir acordo entre o senhor, na qualidade de trabalhador, e o empregador. E vamos agora falar sobre as horas extra. No vídeo passado falámos sobre a cláusula 61 e dissemos aqui que a cláusula 61 paga até 48 horas de trabalho por semana, ou seja, 8 horas extra por semana. Se você não assistiu, convido a assistir o vídeo passado porque demos aqui uma explicação sobre a cláusula 61, sobre o que paga, o que não paga e inclusivamente sobre aquilo que alguns formadores da legislação rodoviária gostam de opinar, que se soubessem efetivamente o que diz a lei, não opinariam. Convido-os a assistir ao vídeo passado. No entanto, vamos falar agora sobre as horas extra. É que a cláusula 61, mesmo pagando unicamente 8 horas extra por semana, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, não paga de forma alguma nem as horas que são realizadas para lá destas 8 horas extra, nem paga o trabalho realizado em dias de descanso, ou seja, presumidamente aos sábados, domingos e feriados. E eu digo presumidamente porque nem sempre o sábado e o domingo pode ser dia de descanso para os motoristas se houver acordo entre o motorista e a empresa que o dia de descanso poderá ser variável. Mas, ao dizer sábado e domingo, estamos a dizer dias de descanso. Se o seu contrato diz que o seu dia de descanso pode ser à segunda e à terça, ou à quarta e à quinta, tem que ser 2 dias seguidos, ou que podem variar de semana para semana, desde que tenham que ser 2 dias seguidos, então, quando falamos sábado e domingo, entenda quarta e quinta, ou terça e quarta, conforme disser o seu contrato. Vamos começar pela primeira parte. Em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, o trabalho que vá para lá das 48 horas semanais, diz o contrato coletivo de trabalho que a primeira hora tem que ser paga com um acréscimo de 50%. Ou seja, temos que calcular o valor hora, e a lei também diz como é que se calcula o valor hora, o próprio contrato coletivo diz como se calcula o valor hora, e até podemos deixar aqui uma descrição. Aliás, o valor hora é calculado o salário base mais as diuturnidades mais o complemento salarial, vezes 12, a dividir por 2080, e vai encontrar o valor hora. Vamos deixar aqui assim uma descrição para que possa perceber. Então, se faz mais do que 48 horas por semana, a primeira hora extra
é calculada com um acréscimo de 50%. Ou seja, o resultado que lhe dá naquela hora normal de trabalho terá que calcular mais 50%. É o mesmo que multiplicar esse resultado por 150%. E vai ter a primeira hora, a 49ª hora. Ou seja, a cláusula 61 paga 48 horas, então faz 49, essa 49ª hora é calculada com um acréscimo de 150%. Ou seja, calcula o valor hora vezes 150%. E as horas seguintes, a partir da hora 50 para a frente, paga com 175%. Ou seja, a primeira hora 150%, a segunda hora e seguintes, em dias úteis, multiplica aquele resultado que lhe deu por 175% e encontra o valor que lhe é devido a título de horas extra, acima das 48 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Mas depois há os sábados, os domingos e os feriados, ou melhor, os dias de descanso obrigatório, complementar e o feriado. Como é que é pago? E a lei determina, o contrato coletivo de trabalho determina uma fórmula de cálculo para que os senhores motoristas sejam retribuídos nos dias de descanso e nos feriados, diferente daquela que determina o Código de Trabalho. Diz o contrato coletivo de trabalho, e dedicaremos alguns vídeos só sobre este tema, porque é um tema de veras importante. Diz o contrato coletivo de trabalho que se os senhores trabalharem 1 hora ou 8 horas aos sábados, domingos e feriados, ou melhor, aos dias de descanso obrigatório, suplementar e ao feriado, têm direito a receber em dobro a retribuição de um dia completo. Ok? Não, a lei diz que não se tem que fazer o cálculo à hora, o valor hora é calculado durante os dias úteis, mas aos fins de semana e aos feriados têm direito a receber um dia completo. Ou seja, e como é que se calcula isto? A lei também diz, o contrato coletivo de trabalho também diz que para se calcular o valor do sábado, domingo e feriado é feito o seguinte cálculo: salário base, mais diuturnidade se as tiver, mais complemento salarial. Soma estas três, divide por 2, divide por 30, peço desculpa, soma as três, divide por 30 e multiplica por 2. Ou seja, o dia normal de trabalho será o salário base, o complemento salarial e as diuturnidades, e divide-as por 30. Este é um dia normal de trabalho. Mas se trabalhar ao sábado, ao domingo e ao feriado, então multiplica por 2 este resultado para ter o valor do dobro do dia de trabalho. E isto, quer trabalho 1 hora, quer trabalho 8 horas, tem direito a receber em dobro o valor de um dia normal de trabalho. Porém, depois há uma diferença. É que se trabalhar num feriado e se trabalhar num domingo ou no dia de descanso obrigatório, além de receber em dobro o dia de trabalho, então tem direito a um descanso compensatório, a descansar num dos 3 dias seguintes a que realizou o trabalho ou assim que chegar de viagem do estrangeiro. Significa então que, se trabalhar num sábado, tem direito a receber em dobro o valor do dia. Se trabalhar num domingo ou num feriado, além de ter direito a receber em dobro o valor do dia, tem direito a descansar num dos 3 dias seguintes. E a pergunta é, e se não descansar? Porque a maior parte dos trabalhadores chega de viagem e é 45 horas que o caminhão descansa, que nem é a pessoa que descansa, 45 horas que o caminhão descansa para cumprir a legislação rodoviária e segue. Então, o que acontece se não descansar num dos 3 dias seguintes? Então, tem direito a ser pago por um descanso compensatório. E o descanso compensatório é o valor de um dia normal de trabalho. E o dia normal de trabalho é salário base, diuturnidades, complemento salarial, a soma dos 3 a dividir por 30. Resumidamente, se trabalhar num sábado, terá direito a um dia de trabalho vezes 2, ou seja, em dobro. Se trabalhar num domingo ou num feriado, terá e não tiver o descanso compensatório gozado num dos 3 dias seguintes, então terá direito a um dia de trabalho vezes 3, porque é
o dia em dobro por ter descansado, por ter trabalhado num domingo ou num feriado e por não ter descansado o descanso, não ter utilizado o descanso compensatório a que teria direito. Bom, e vamos agora falar sobre o prémio TIR. Já falámos sobre várias componentes salariais, agora vamos dedicar-nos ao prémio TIR, àquilo que se chama ajuda de custo TIR. Em primeiro lugar, dizer que esta, apesar de se chamar ajuda de custo TIR, não se trata de uma ajuda de custo, até porque, à semelhança de todas as outras retribuições que falámos, contam para tributação, ou seja, para a Segurança Social e para IRS. E todas estas retribuições que falámos, incluindo as horas extras, têm que estar no recibo de vencimento com esta descrição. De outra forma, não se estará a cumprir aquilo que diz o contrato coletivo de trabalho. E dirão, mas tem que se pagar impostos? Tem, porque esse pagamento de impostos, além de ser obrigatório, contribui para uma baixa, para uma reforma e são de extrema importância. A ajuda de custo TIR, apesar de se chamar ajuda de custo, e as ajudas de custo normalmente não são sujeitas a impostos, apesar de se chamar ajuda de custo, ou há quem chame só prémio TIR, no contrato coletivo de trabalho fala-se em ajuda de custo TIR, é uma compensação que não é uma ajuda de custo, mas sim uma compensação obrigatória para os motoristas de ibérico e internacional. O nome TIR sabe bem que é Transporte Internacional Rodoviário e então aplica-se esta ajuda de custo TIR obrigatoriamente a todos os motoristas que fazem ibérico e a todos os motoristas que fazem internacional como uma componente obrigatória do recibo de vencimento. A ajuda de custo TIR, então, ou o prémio TIR, para o ibérico, e no ano em que estamos a gravar e no dia em que estamos a gravar este vídeo, para o ibérico são 115 euros e para o internacional, ou seja, aquele que para lá das fronteiras de Espanha, são 135 euros mensais obrigatórios e são pagos 13 vezes por ano. Significa que no mês de férias e no subsídio de férias, estando o senhor a gozar férias e no subsídio de férias, tem que receber obrigatoriamente o prémio TIR também nesse mês, mesmo não estando a trabalhar, mesmo não estando fora do país. Tem que receber obrigatoriamente este recibo. E aqui coloco esse valor. E aqui colocam-se algumas dúvidas. Bom, mas eu às vezes faço internacional, às vezes faço nacional. Bom, o que a lei diz é que se for regularmente à Espanha ou se for regularmente ao internacional, então deve considerar-se motorista internacional. Independentemente da empresa dizer que não, você faz mais é nacional. Não, se for regularmente à Espanha ou se for regularmente para lá da Espanha, deve considerar-se motorista ibérico ou internacional e tem direito a receber obrigatoriamente este prémio TIR, mesmo nos dias em que está só a fazer nacional. Se o senhor é motorista internacional, mas está a fazer nacional durante alguns dias, tem direito a receber o prémio TIR por completo. Bom, e agora vamos falar sobre aquilo que é verdadeiramente pago em ajudas de custo. A lei diz que o contrato, quando eu digo a lei, digo o contrato coletivo de trabalho com a portaria de extensão, que faz força de lei, a lei diz que as ajudas de custo são pagas unicamente para isto, que é para as pernoitas e para a refeição, e não ou para a refeição. Só isto é que deve estar nas ajudas de custo. E se a empresa paga outras coisas em ajudas de custo, e bem sabemos que há tantas empresas a pagar ao quilómetro, a pagar os fins de semana e os feriados em ajudas de custo, a dar ajudas por fora em ajudas de custo, não é legal e não é válido. E além de estar a prejudicar a si, além de estar a prejudicar o Estado, está-se a prejudicar muito a si e aos seus colegas. Por isso, o que a lei determina que seja pago em ajudas de custo é só isto: as pernoitas, o que se chama ajudas de custo diárias, ou a alimentação. E aqui há uma diferença. E muitos motoristas perguntam, bom, mas eu tenho direito a receber a alimentação e a pernoita? As duas coisas? Não.
não tem direito a receber as duas coisas. Ou tem uma diária que compreende já a alimentação e a pernoita, ou se não tem essa diária e vai dormir a casa, só não tem, se dormir no caminhão, tem direito obrigatoriamente à pernoita. Se vai dormir a casa, então não tem direito à pernoita, tem direito só à alimentação. Então vamos começar pelas ajudas de custo com a pernoita. Então a pernoita também há, essa ajuda de custo diária, também há diferenças entre o nacional, o ibérico e o internacional. E diz a lei que para o motorista, eu tenho que consultar aqui, para o motorista do nacional, quando pernoita no caminhão, o valor mínimo, volto a dizer, à data em que estamos a gravar este vídeo, são 24,5 € por dia, ou por noite, no caso, porque paga a pernoita e a alimentação. No mínimo, no nacional, tem que receber 24,5 € por cada dia. Se for no ibérico, são 27,5 € e se for no internacional, são 40 € diários. E isto são, atenção, valores mínimos. Se a empresa paga mais do que isto, não há nada de irregular. Aliás, temos uma empresa, existe uma empresa muito conhecida, e que se calhar vamos ter que falar alguns temas, não referindo obrigatoriamente o nome dessa empresa, mas alguns temas relacionados com as irregularidades que vemos desta empresa, e que são mais de 100 processos que temos no tribunal a representar trabalhadores desta empresa, que paga 89,35 € por diária. O problema é que depois diz que ali estão incluídas outras coisas, e sabemos que não é verdade, nem pode ser, e não é permitido por lei estar incluídas outras coisas. Mas o motorista internacional, no mínimo, tem direito a 40 € por cada noite que passa fora de casa, deslocado de casa. Se for ibérico, 27,5 €, se for nacional, 24,5 €. E aqui colocam-se várias questões e várias indignações. Primeiro, dir-me-ão os senhores, mas 40 € para estar fora de casa não é nada. É verdade, e eu reconheço, é mesmo muito pouco. A alimentação fora do país é cara, e para estar fora de casa 40 € é realmente muito pouco. Para estar na França, no Luxemburgo, na Itália, na Polónia, 40 € por noite é realmente muito, muito pouco. Mas é o que está estabelecido neste momento. E se pretendem aumentar este valor, só depende de vocês, só depende da vossa união, só depende de se unirem aos sindicatos, darem força aos sindicatos para reivindicarem melhores condições. Eu sou o mensageiro, não quero aqui dizer que concordo, aliás, eu não concordo que sejam 40 €. Eu não acho muito pouco para dormir num caminhão 40 €, assim, por exemplo, no Nacional 24,5 € ou 27,5 € para dormir na Espanha é dormir e comer. É realmente muito pouco, mas só depende de vocês se unirem para reclamar mais direitos. Provavelmente não chegará para comer, para dormir, para tomar banho, não chegará. Mas estes são valores mínimos. E valores mínimos significa que, por exemplo, se o senhor passar 30 dias fora de Portugal, 30 dias no internacional, e essa tal empresa que nós nos referíamos há pouco, que diz que faz 3 viagens e que passam 3 semanas, que na verdade vocês sabem que não é 3 semanas, que é um mês e meio e às vezes até mais, mas se passar 30 dias fora de casa, então tem direito a 30 dias vezes 40 €, que são 1.200 € de ajudas de custo, só de ajudas de custo, porque estão fora de casa. O mesmo se for no ibérico, o mesmo se for no nacional. Mas aqui agora vêm as grandes confusões e já tivemos muitas pessoas a contactarem-nos para explicar esta outra parte, e a lei é clara. Se lerem o contrato coletivo, se lerem a cláusula 58 do contrato coletivo, está lá claramente como é que se calcula estas ajudas de custo. Se o senhor, a senhora que nos ouve, está no internacional e vem de regresso para Portugal, e quando chega a Portugal dorme em Vilar Formoso, por exemplo, estamos a dar aqui exemplos,
dorme em Vilar Formoso, já para cá da fronteira de Portugal, o que é que recebe nessa noite em que dorme no caminhão? Recebe a ajuda de custo nacional ou internacional? E a resposta é: recebe a ajuda de custo internacional. Porque mesmo estando já a dormir em Portugal, ou na Espanha, ou onde for, continua a receber essa ajuda de custo internacional até fazer o seu descanso em casa. Mesmo que chegue a Vilar Formoso e ainda tenha que fazer uma carga em Vilar Formoso e ir para Lisboa para fazer uma descarga. Ainda não foi a casa, ainda não pernoitou a casa, então continua a receber a ajuda de custo internacional. Não existe cá receber os dias que dorme fora internacional, os dias que dorme em Portugal nacional. Não. Se o senhor é motorista internacional, então a viagem de regresso até chegar a casa, mesmo que tenha que dormir 1, 2 ou 3 noites já em Portugal, mas ainda não foi a casa fazer os descansos que tem direito, então continua a receber os 40 euros por noite. E esta é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu estou cansado de ver recibos mal processados. E o mesmo na viagem de ida para o internacional. O senhor sai de Santarém e vai fazer uma carga a Coimbra. E depois de Coimbra segue para a Espanha e depois para a França. Então, mesmo que pernoite em Portugal, mas é a viagem já de ida para o estrangeiro, não voltou a casa, recebe ajuda de custo internacional, porque é a viagem de ida e a viagem de regresso. Então perguntam os senhores, e bem, quando é que um motorista internacional recebe a ajuda de custo nacional? Quando vai a casa, descansa, cumpre os descansos obrigatórios, pernoita em casa, no outro dia inicia em Portugal e termina novamente em Portugal sem ir para fora. Ou seja, inicia em Portugal, termina em Portugal, no outro dia vai dormir a casa antes da viagem para fora. Então, essas voltas e essas noites no caminhão só em Portugal, que não seja a viagem de ida para fora ou a viagem de regresso do internacional, paga-se como nacional. De outra forma, todas as outras viagens são pagas como internacional. E o mesmo se aplica ao ibérico. O mesmo se aplica se fizer a pernoita ibérica. Ou seja, vai daqui para a Espanha, mas ainda pernoita em Portugal antes de chegar à Espanha, recebe já como o ibérico, porque está na viagem de ida e o mesmo na viagem de regresso. Se só pernoitar em Portugal e depois no outro dia for a casa, então nas noites em que pernoita em Portugal tem direito aos 24,5 euros, que é a cláusula da ajuda de custo diária de um motorista em Portugal. E se não pernoitar? Bom, se não pernoitar, então tem direito à alimentação. E a alimentação tem regras especiais e neste setor é obrigatória, não é uma opção. Na maioria dos setores e dos trabalhos em Portugal, o subsídio de alimentação é facultativo, não é obrigatório, porém, se um trabalhador receber, todos os outros têm que receber também. Neste setor é obrigatório a alimentação. E falamos de 5 alimentações. E aqui quero relembrar que, se receber a pernoita, não tem direito à alimentação. A pernoita já inclui esta alimentação. A alimentação é só devida, de acordo com as horas que os senhores trabalham. E qual é o valor do subsídio de refeição? Bom, na verdade existem 5 alimentações que são obrigatórias conforme o número de horas que o trabalhador faça. Eu sei que isto causa confusão a muitas pessoas, mas é simples. Não fui eu que inventei isto, estou, volto a dizer, a ser o mensageiro. Se me perguntarem se concordo ou não, concordo e discordo com algumas coisas. No entanto, é obrigatório, são 5 alimentações ou 5 refeições que são obrigatórias por dia, dependendo do horário em que o motorista inicia ou que termina a sua jornada de trabalho. Assim, falamos do pequeno almoço, do jantar, da ceia e da refeição da madrugada. Então, tentando explicar, em primeiro lugar, os valores e depois os horários.
Os valores. Para os motoristas nacionais, e referimos agora aos motoristas nacionais, o pequeno almoço são 3,05 €, assim como a ceia. Por cada pequeno almoço ou por cada ceia tem direito a 3,05 € por cada um deles. E já vamos falar quando é que tem direito. Por cada almoço, jantar ou refeição da madrugada, tem direito, neste ano em que estamos a gravar este vídeo, a 9 €. Okay? Por cada uma destas 3 refeições tem direito a 9 €. Então, perguntar-me, mas eu tenho direito às 5 refeições por dia? Não, até porque era impossível trabalhar, pelo menos não era impossível. Sabemos que existem casos em que isso acontece, lamentavelmente, mas é proibido trabalhar 24 horas por dia. Mas tem direito às refeições durante o horário em que se encontra a trabalhar. Assim, se o motorista iniciar antes das 7 da manhã ou até às 7 da manhã inclusive, e aqui se iniciar até às 7 da manhã inclusive, tem direito a receber por aquele dia 3,05 € a título de pequeno almoço. O mesmo, se trabalhar até à meia-noite inclusive, tem direito a receber o 3,05 € relativamente à ceia. Então, 3,05 € do pequeno almoço, 3,05 € da ceia, que o motorista tem direito se entrar antes das 7 da manhã ou até às 7, ou se trabalhar até à meia-noite inclusive. Depois, durante o dia, se trabalhar um período que abranja entre as 11h30 e as 14h30, entre as 11h30 da manhã e as 14h30, tem direito ao almoço, a ser pago pelo almoço, que são 9 € diários. Isto quer coma, quer se alimente com comida que vem de casa ou se alimente fora. Tem direito, no mínimo, a 9 €. E falamos mínimo porque a empresa pode pagar mais do que isto. Mas tem direito, no mínimo, a 9 € pagos relativamente àquele dia para o almoço. Se esse mesmo motorista trabalhar e que abranja entre as 20 e as 21h30, então é o período definido para o jantar e tem direito a 9 € para o jantar. Então falamos, pequeno almoço 3,05 €, 7 da manhã. Almoço entre as 11h30 e as 14h30, 9 €. Jantar entre as 20 e as 21h30, 9 €. Ceia, se trabalhar até à meia-noite, 3,05 €. E o legislador quis colocar também uma outra refeição para as pessoas que trabalham entre a meia-noite e as 7 da manhã. Até porque podiam existir trabalhadores a entrar às 22 horas e trabalhando, até porque de madrugada a amplitude é menor, trabalhando só de madrugada, então teriam direito unicamente à ceia, que era à meia-noite, ou quanto muito à ceia e ao pequeno almoço, que é no outro dia às 7 da manhã. Então, para estas pessoas que fazem a madrugada inteira, entre a meia-noite e as 7 da manhã, se trabalharem no mínimo 4 horas, têm direito também a uma refeição, como se fosse um almoço ou um jantar. Chama-se a refeição da madrugada, que também são 9 €. Isto tudo valores para o nacional. Então, recapitulando, almoço, jantar ou a refeição da madrugada, se trabalhar 4 horas entre a meia-noite e as 7 da manhã, 9 €. Se o seu horário de trabalho abranger o pequeno almoço ou a ceia, 3,05 € por cada um. E isto é o que pode ser pago em ajudas de custo. E com base nisto e nos registros de tacógrafo que os senhores têm e nas agendas onde anotam, conseguem fazer o cálculo se as pernoitas estão a ser bem pagas ou a alimentação está a ser paga corretamente em ajudas de custo. Bom, e chegados aqui, ainda nos falta falar sobre cargas e descargas, falta-nos falar sobre subsídio de operações, sobre subsídio de risco e quero falar aqui ainda sobre a legalidade ou ilegalidade do pagamento ao quilómetro. Existem várias empresas que o fazem e quero falar sobre a legalidade ou ilegalidade do pagamento ao quilómetro. Porém, se o fizermos já neste vídeo, vai ficar cansativo e muito longo, por isso convido-os a assistir ao próximo vídeo, que sairá na próxima terça-feira, onde falaremos justamente sobre isto, sobre
o subsídio de cargas e descargas. Quem é que tem que fazer cargas e descargas? Os senhores são obrigados a fazer ou não cargas e descargas? Podem recusar-se a fazê-lo. Vamos dedicar aqui algum tempo a esta matéria sensível e que foi alvo de uma legislação própria sobre cargas e descargas. Dir-me-ão, há muitos que não a cumprem, é certo, mas vamos tentar ver consigo o que é que pode fazer para exigir os seus direitos relativamente às cargas e descargas e quanto é que tem que receber. Assim como o subsídio de operações. Há um subsídio de operações, que são 125 euros por mês. Quem é que tem direito a esse subsídio de operações? Vamos falar sobre o subsídio de risco, quem tem direito a um subsídio de risco diário, e vamos falar sobre os quilómetros no próximo vídeo que vamos lançar na próxima terça-feira e que eu convido a assistir. E se gostou deste vídeo até agora, convido a subscrever o canal, porque ao subscrever o canal está a ajudar a que o YouTube possa difundir estes vídeos por mais pessoas, e ao difundir por mais pessoas terão conhecimento, e mais pessoas tendo conhecimento, maior será o poder para poder continuar a reivindicar os seus direitos. Como aquele ditado que diz e que nós trazemos aqui todos os vídeos, mais vale o conhecimento na mão de muitos do que o poder na mão de poucos. E veja que se muitos tiverem conhecimento, muitos podem reivindicar direitos. Agora, se não tiverem conhecimento, então aqueles poucos que têm o poder continuarão a exigir mais trabalho, a exigir mais deveres e a negar direitos que os senhores têm, que já estão convencionados no contrato coletivo de trabalho. Se puder, partilhe. Se gostou do vídeo, coloque gosto, partilhe com os seus amigos, partilhe com os seus colegas. Na próxima terça-feira estaremos aqui de novo com mais um vídeo para continuar a falar sobre o recibo de um motorista. Até lá!